Você já se perguntou o que aconteceria se, de repente, todas as leis deixassem de existir? Se a polícia simplesmente sumisse, se os tribunais fossem fechados, se ninguém mais obedecesse ordens e a civilização entrasse em colapso? Será que as pessoas se uniriam em solidariedade? Ou seria o fim da paz? Será que o ser humano é essencialmente bom e solidário? Ou por trás da aparência civilizada existe algo muito mais sombrio? Essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade. E talvez ninguém tenha dado uma resposta tão direta e assustadora quanto Thomas Hobbes, o filósofo inglês do século XVII, que marcou para sempre a forma como pensamos sobre poder, sociedade e a natureza humana. Thomas Hobbes nasceu em 1588, um ano simbólico. A Inglaterra estava sob a ameaça da poderosa Armada Espanhola, e o medo de invasão era tão grande que a mãe de Hobbes entrou em trabalho de parto prematuramente. Mais tarde, ele mesmo escreveria: "O medo e eu nascemos gêmeos." Essa frase não foi apenas poética, ela também seria profética, porque o medo para Hobbes é a força mais poderosa que rege os seres humanos. Hobbes cresceu durante uma das épocas mais turbulentas da história inglesa. Ele viu a Guerra Civil devastar seu país, o rei Carlos V ser executado, o parlamento assumir o poder com mão de ferro e a instabilidade dominar a política e a vida cotidiana. Essa experiência moldou sua visão de mundo. Ele acreditava que quando não há uma autoridade clara e forte, o caos e a violência tomam conta. Mas Hobbes era mais que um observador político. Ele era um pensador sistemático, influenciado por cientistas como Galileu. Queria entender a sociedade como uma máquina, cujas peças obedecem a leis fixas. E, nesse raciocínio, ele propôs a ideia do estado de natureza. Um cenário hipotético onde os seres humanos vivem sem governo, sem leis, sem instituições. E o que ele enxergou nesse estado de natureza? A resposta foi clara: uma guerra constante de todos contra todos. Para Hobbes, os seres humanos são naturalmente egoístas, movidos por desejos de poder, sobrevivência e vantagem pessoal. E quando não há leis para impedir, esses desejos entram em conflito. Em uma autoridade que imponha regras, ninguém está seguro. Todos desconfiam de todos. Não existe propriedade, justiça ou moralidade. O que existe é força e medo. Por isso, Hobbes disse que a vida no estado de natureza seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Essa é uma visão profundamente pessimista do ser humano. E ela choca, especialmente em comparação com outros pensadores, como Rousseau, que acreditava que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Para Hobbes é exatamente o contrário. A sociedade civilizada é o que nos salva da nossa própria selvageria. Mas como sair do estado de guerra e construir uma sociedade estável? A resposta de Hobbes é o contrato social. Ele acreditava que os seres humanos, por medo da morte e desejo de segurança, fariam um acordo. Todos renunciam a parte de sua liberdade individual em troca de proteção coletiva. Esse contrato dá origem a uma figura central: o Leviatã. O Leviatã é o Estado soberano, um poder absoluto, autorizado pelos próprios cidadãos para garantir a paz e a ordem. Hobbes escolheu esse nome inspirado em uma criatura bíblica gigantesca, quase monstruosa, porque ele via o Estado como um ser artificial, maior que todos os indivíduos, com autoridade para controlar o caos. Isso significa que Hobbes defendia o autoritarismo? Sim e não. Hobbes não era a favor de qualquer tirania. Ele acreditava que o Leviatã deveria proteger os cidadãos e manter a paz. Mas para ele, um Estado autoritário era preferível ao colapso total da ordem. Em suas palavras, mesmo o governo mais injusto é melhor que a anarquia. Essa ideia incomodou muita gente, e ainda incomoda, porque ela obriga a gente a se perguntar: o que estamos dispostos a aceitar em troca de segurança? Será que estamos dispostos a abrir mão da liberdade para evitar o medo? E mais ainda, será que Hobbes estava certo? Vamos olhar para o mundo real. Em 1977, um apagão tomou conta de Nova York. Em poucas horas, a cidade mergulhou em um cenário de caos. Lojas foram saqueadas, ruas tomadas por incêndios, mais de 1.000 incêndios e 3.700 prisões,
em apenas uma noite. Nenhuma guerra, nenhuma revolução. Apenas a ausência temporária da autoridade. Em países onde o Estado falha, onde a polícia não chega, onde a justiça é lenta ou inexistente, como em zonas de guerra, favelas dominadas por facções ou regiões em colapso, o que se vê é exatamente o que Hobbes descreveu: desconfiança, medo e violência. Mas também é verdade que em muitos lugares, quando há desastres naturais ou crises, as pessoas se ajudam, se organizam, criam redes de apoio. Isso mostra que o ser humano também tem um lado cooperativo. Então, como equilibrar esses dois lados? A resposta talvez esteja em reconhecer que a civilização não é natural. É construída, frágil e precisa ser sustentada todos os dias por instituições, leis, confiança e diálogo. Hobbes nos dá um alerta: não tomemos a paz por garantida. Ela não é um dom divino, nem um traço instintivo. É uma conquista humana, feita com esforço coletivo. Agora eu te pergunto, se tudo acabasse hoje, se você estivesse num mundo sem leis, cercado de desconhecidos, o que você faria? Confiaria neles? Ou atacaria antes de ser atacado? No fundo, essa pergunta diz muito sobre o que você acredita sobre o ser humano e sobre si mesmo. Se esse vídeo te fez refletir, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também se questiona sobre a natureza humana. E me diz nos comentários, você acha que Hobbes estava certo? Ou acredita que a bondade humana é mais forte do que o medo? Até o próximo vídeo, e que o Leviatã continue dormindo.